Coríntios capítulo 1. Verso 4 em diante. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda o capítulo 1. Verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas sim para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O capítulo 11. Verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Muito surpreendente que o assunto da ceia ou da mesa do Senhor se encontra exatamente em 1 Coríntios. Ele é um assunto central no Evangelho e ele é um fundamento central no viver da igreja. Na verdade, o Senhor ordenou duas coisas em relação à praticidade, ao que é chamado liturgia da vida da igreja. Uma é o batismo e a outra é a ceia. Quando a pessoa ouve o Evangelho e se identifica como pecador e se arrepende, ela crê no Senhor. Ela reconhece a necessidade do Salvador. Ela não pode salvar a si mesma. Ela está condenada segundo o veredito de Deus. O Senhor julgou o pecado e ele sentenciou como juiz. Mas esse castigo que cairia sobre nós, o nosso Senhor tomou em nosso lugar. É como se, como diz a palavra, a misericórdia triunfa sobre o juízo.
o mesmo juízo que cairia sobre a humanidade, que todos éramos destinados ao castigo eterno. O Filho de Deus, representando a misericórdia, a natureza de amor de Deus, ele correu em nosso lugar, e no lugar desse juízo cair sobre nós, caiu sobre ele. E assim vemos que a misericórdia triunfou sobre o juízo. Não é que Deus não julgou, mas é que o seu Filho tomou o nosso lugar. Agora, uma vez que somos frutos dessa obra do Senhor no Calvário, tomando o nosso lugar, ele nos preparou uma mesa. E ele nos ordenou que deveríamos praticar essa celebração a ele, que devemos tomar do seu corpo e também tomar do pão e beber do cálice. Então nós temos essas duas práticas que devemos perseverar. Uma vez que somos batizados, nós somos sepultados, e devemos nos lembrar que fomos batizados ou enterrados o velho homem, mas nós fomos sepultados como aqueles indivíduos individualistas, aqueles homens e mulheres que viviam para si, centrados em si mesmo. Uma vez fomos batizados como pecadores condenados. E quando saímos das águas pela fé no Senhor, nós somos ressuscitados no poder daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Só que quando saímos das águas, que o Senhor abra os nossos olhos, nós saímos não mais como aqueles indivíduos individualistas. Deveríamos ter a consciência de que agora somos membros do corpo de Cristo. O Senhor nos livrou não apenas da condenação eterna do lago de fogo, mas Ele também nos livrou de nós mesmos, da velha natureza, do velho Adão. E agora devemos viver pela nova vida em Cristo Jesus. E uma forma de isso ser celebrado é a mesa do Senhor. Nós nos lembramos do Senhor na sua mesa, mas também no capítulo 10, verso 14 em diante, lembramos que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no seu sangue. E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Muitas vezes lembramos do Senhor, mas esquecemos que uma vez que partimos o pão, nós firmamos mais uma vez esse pacto de aliança com Ele e uns com os outros. Quando Jesus falou que aquele que come o pão comigo, ou aquele que eu dei o pão, levantou contra mim o seu calcanhar, falando em relação a Judas, e justamente na mesa. Porque na cultura judaica, quando eles recebiam alguém em casa e comiam pão, aquilo também representava um pacto de aliança. Agora nós somos um só. Por isso eles não comiam com qualquer um. Eles não comiam com estranhos. Eles comiam com seus irmãos. O pão que partiam, não apenas na ceia do Senhor representa isso, mas isso já fazia parte da cultura judaica. E como nós precisamos ver isso? Que uma vez que partimos o pão, mais uma vez estamos fortalecendo a nossa aliança de amor, a aliança de sangue que Ele derramou por nós, mas não apenas com Ele, mas também uns com os outros. Por isso que quando Jesus está ceando com seus discípulos, Ele se levanta, tira suas vestes superiores e Ele pega uma bacia com água e passa a lavar os pés dos discípulos. Porque agora, sendo Ele mestre e Senhor, Ele nos deu o exemplo. Nós estamos nos alimentando da sua vida para sermos semelhantes a Ele. E como Ele foi? Ele foi o mestre do amor. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele passou a demonstrar a necessidade de que quanto mais o conhecermos, mais humilde deveríamos ser, mais servos uns dos outros devemos ser. A ceia, ela não apenas nos leva a celebrar o nosso Senhor, mas ela também nos leva a essa posição de nos identificarmos com Ele. E como Ele é? Ele é o servo. Ele é aquele que desceu às partes mais baixas para agradar o seu Pai. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo falando da ceia do Senhor, ou do partir do pão, não apenas devemos ver isso como um ensinamento a ser praticado, que de fato é isso, mas é também uma correção. Você se lembra o que estava acontecendo na igreja em Corinto? Eles foram chamados, como lemos, à comunhão do seu Filho.
o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como se identificar com ele e não se identificar com a cruz? É impossível. E eles se esqueceram dessa identificação. Eles foram enriquecidos em toda a palavra, em toda a sabedoria, em todos os dons, porém em Cristo. Uma vez que se perde Cristo de foco, todas essas coisas perdem sentido, elas perdem a sua centralidade, se tornam vazias. E Paulo está ressaltando isso, porque embora eles tivessem todas essas dádivas do Senhor, eles se dividiram entre eles. Eles tinham preferências ministeriais. Eles se dividiram pelos dons espirituais. Inclusive, haviam grupos separados uns dos outros. E Paulo agora está dizendo que o testemunho de Jesus foi anunciado entre eles. Quando ele esteve com os irmãos, ele não se ocupou de outra coisa, a não ser em anunciar o testemunho de Deus. E ele fez isso de maneira a se despir de palavras mais profundas ou de conhecimento mais elevados. Você imagina um homem tão sábio, tão erudito como Paulo, e ele teve que, de alguma maneira, depender da graça de Deus tão grande para não revelar outra coisa a não ser Jesus Cristo. Os coríntios eram ávidos por conhecimento. Fazia parte da Grécia Antiga e diz que os gregos buscam conhecimento e os judeus querem sinais. E Paulo procurou, com a graça de Deus, demonstrar de alguma maneira nem uma coisa nem outra, mas Cristo Jesus, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ainda assim, irmãos, nós vemos que eles se separaram. E agora, quando eles partiam o pão, quando eles se esqueceram do seu maior chamamento com a identificação com Cristo, no verso 17 desse capítulo, Paulo teve de dizer que quando eles se ajuntavam não era para melhor, era para pior. Por que para pior? Porque eles perderam aquela base central da pessoa do nosso Senhor. Eles perderam esse chamamento celestial, a comunhão do nosso Senhor. E infelizmente Paulo teve que corrigir, porque quando eles se reuniam como igreja, haviam dissensões entre eles. E Paulo até cria que isso era necessário para que os sinceros pudessem se manifestar e perseverar e convidar os seus irmãos a seguirem apenas o nosso Senhor. Graças a Deus pelos dons, pela sabedoria, pelo conhecimento, pelos ministérios, mas Cristo deve ser unicamente a centralidade de todas as coisas. Eles não poderiam se dividir por nenhuma dessas coisas. O Senhor nos deu todas essas coisas, mas essas coisas não podem tomar o lugar central da pessoa e obra do nosso Senhor. Por isso, então, ele começa a corrigir os irmãos. E então, no verso 23, ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças. Ô, irmãos, será que podemos ver isso? Que a noite que o Senhor tomou o pão e deu graças para parti-lo com seus discípulos, foi justamente na noite que ele foi traído. Apesar dele ser traído, aquilo para ele não foi pego de surpresa, porque desde o começo, quando ele foi batizado ali no Jordão, ele foi batizado para, desde o começo, se preparar para o seu martírio, para a cruz. Ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que Judas era o traidor, mas ainda assim ele não se apartou. Por que deu graças? Ele deu graças porque ele conheceu o seu pai. Ele conhecia o seu pai e a sua vontade. Então ele foi aquele filho obediente ao seu pai. Muitas das vezes nós, na nossa crise, na nossa noite escura, a nossa tendência é não dar graças e nem tomar o cálice que representa a cruz. Nossa tendência é nos separar. Às vezes, quando temos crise entre nós, não apenas do lado pessoal, mas também como assembleia, a nossa tendência é separar-nos uns dos outros. A nossa tendência é nos isolar do próprio Senhor, é esperar que as coisas aconteçam. Por quê, irmãos? Porque de alguma maneira nós temos uma tendência de nos salvar a nós mesmos, de querer que Deus nos abençoe de alguma maneira nos poupando de problemas.
quando eles tiveram vários problemas. A igreja em Corinto, no capítulo 6, Paulo fala: vocês não sabem que os santos hão de julgar os anjos e o mundo? Ora, se vamos julgar os anjos e o mundo, não podemos tratar ou julgar as coisas pertencentes a essa vida? Em outras palavras, teremos problemas, mas não devemos fugir dos problemas. Os problemas são uma permissão de Deus para nos ensinar algo da sua natureza de amor, em como lidar com tudo isso, em como aprender a glorificar, a honrar o Senhor no meio das crises. Se nós, no meio das crises, seja pessoal, familiar ou no contexto da Assembleia, nós não pudermos aprender aquelas lições sobre humildade, obediência, perdão, misericórdia, ou tomar a cruz e sofrer o dano, como disse Paulo, nós seremos reprovados. E Paulo então pergunta: como é que vocês vão julgar os anjos e o mundo, se nas coisas mínimas pertencentes a essa vida, vocês não estão sendo aprovados? Em outras palavras, irmãos, devemos aprender a conhecer a cruz e conhecer o princípio do nosso Senhor. As coisas acontecem para sermos mais semelhantes a Jesus, conhecermos muito mais o nosso Senhor. E agora Paulo está falando para ele: olha, foi nessa noite que ele tomou o pão e deu graças. Tendo Jesus amado os seus, ele os amou até o fim. Quantas oportunidades, quantas adversidades, quantas incompreensões, quantos tropeços Jesus enfrentou no contexto da sua jornada com os seus discípulos. Mas ele sabia que foi o Pai que deu os seus discípulos para ele, inclusive Judas. O mesmo amor que o Senhor compartilhou com Pedro, Tiago, João, ele também compartilhou com Judas. Quando Judas foi ao Getsêmani com os soldados para trair Jesus, o que ele pergunta a Judas? Amigo, a que vieste? Ele chama Judas de amigo. Ou seja, irmãos, o fato de Judas ser um traidor não mudou a natureza de amor, de fidelidade, de cordeiro do nosso Senhor. Os problemas que ocorrem entre nós não é para nós nos assemelharmos com esses problemas, mas é para que essa natureza de cordeiro aumente em nós e possamos vencer o mal com o bem. A cruz possa ser aplicada em nossa vida. Nada pode justificar desonrarmos o Senhor no meio da adversidade, a não ser se o nosso ego for maior do que o amor pelo Senhor. O Senhor espera que possamos amá-lo de tal maneira que possamos seguir o mesmo exemplo do nosso Senhor. Então, na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e deu graças. Às vezes acontece, irmãos, falar: não, hoje eu não vou partir o pão. Por quê? Não, porque eu tive um problema. Seja no âmbito da família ou com alguns irmãos. Claro que não se deve permitir o sol se pôr sobre a nossa ira, como disse Paulo. Ele espera que nós possamos tratar das coisas a cada dia, a cada momento, e por isso é 70 vezes 7. É como uma respiração, assim deve ser o perdão entre nós. Mas muitas das vezes, irmãos, achamos que devemos partir o pão quando as coisas estão boas, quando não há crises. Mas é justamente nessa hora que devemos honrar o Senhor. Falar: Senhor, eu quero te obedecer, quero te honrar. Apesar de todas as coisas, nós devemos honrar o Senhor no meio da adversidade. Então, irmãos, diz as Escrituras: eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Ele sabia que seria traído. Há um livreto bem interessante chamado A Bênção da Traição, de Rush. É um autor desconhecido por muitos irmãos. Mas ele fala que, de alguma maneira, se formos amadurecer do nosso Senhor, nós vamos experimentar as pegadas do nosso Senhor. O Senhor foi batizado, nós somos batizados. O Senhor foi guiado ao deserto para ser provado pelo inimigo, tentado pelo inimigo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos entender que o Senhor também vai nos guiar pelo Espírito.
em caminhos que nós não queremos ir. Em muitas coisas o Senhor passou. E a cada nível que ele atingia da sua jornada até a cruz, é uma lição também da nossa jornada com ele. Ele peregrinou como precursor em nosso lugar. Ele estava indo para a cruz, para agora seguirmos as suas pesadas pisadas também de irmos para a cruz. Mas o Senhor teve um traidor. O Senhor enfrentou também essa situação. E muitas das vezes nós achamos que sempre é o diabo quando coisas adversas acontecem conosco. Mas quem colocou Judas no contexto do nosso Senhor foi o Pai. Ele o permitiu. Porque ele o levou à cruz. Ele cooperou para uma vida crucificada. E a vida do Senhor não acabou na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Morreu em nosso lugar. Ele não foi forçado, ele se entregou por amor. Pela presciência e decreto determinado de antemão pelo nosso Senhor, o nosso Pai. Agora Jesus ressuscita, ascende aos céus e ele está assentado à direita do Pai por dignidade. Então ele foi glorificado, ele foi aprovado por Deus. O Senhor espera também que nós possamos passar por essas pegadas de não nos salvarmos, mas que possamos honrar o nosso Senhor no meio de qualquer adversidade. Então não apenas creremos no Senhor como nosso Salvador, mas muito mais como nosso Senhor. Ele quer nos guiar, irmãos, a uma vida mais profunda com Ele. Só que Ele é o crucificado. Então graças a Deus que, tendo Jesus dado graças na noite em que foi traído, no lugar de esperarmos dias melhores, nós devemos esperar conhecer a vontade de Deus. Não importa em que circunstância, devemos orar para sermos semelhantes ao nosso Senhor, amar o nosso Senhor acima de todas as coisas. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Hoje é um dia para nos lembrarmos totalmente do nosso Senhor. Mas lembre-se, quando tomamos o pão, nós também estamos renovando a nossa aliança com o Senhor, de amor, e devemos pedir a sua graça, porque de fato o Espírito Santo ministra Cristo a nós pelo pão e pelo cálice, para que possamos viver por sua vida. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aquela velha aliança, as palavras do Senhor, seus mandamentos foram escritas em tábuas de pedra. Mas o Senhor prometeu por boca de Jeremias em que novo pacto ele ia fazer. Viria um novo tempo de uma nova aliança. Ele mudaria o coração de pedra e daria um coração de carne. Ele daria um novo espírito e escreveria as suas leis no nosso coração. Aquele pacto de que aquilo que não conseguimos cumprir, porque ainda que o Espírito veio no Velho Testamento sobre vários dos seus servos, mas ele não habitava dentro dos seus servos. Mas agora o próprio Filho de Deus se fez homem. E como homem ele foi à cruz. Ele morre em nosso lugar. Agora ele ressuscitou como um homem glorificado. 100% Deus, 100% homem. Então agora o Espírito do Cordeiro, o Espírito de Cristo é derramado. Nós recebemos esse Espírito do Cordeiro. E como é o Cordeiro? Como foi o Cordeiro? Isaías 53 diz que ele, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele se entregou completamente ao seu Pai. Agora o Senhor nos fez uma nova aliança no seu sangue, de que no Velho Testamento dizia: o homem que praticar essas coisas, por ela viverá. Mas quanto mais o homem tentou obedecer à lei, mais pecador se revelou. Então, irmãos, o homem estava debaixo da sentença de juízo, porque jamais poderia salvar a si mesmo, jamais poderia mudar a sua natureza. Mas o Espírito que nós recebemos é desse homem glorificado, 100% Deus, 100% homem. E por isso, como ele é o Cristo de Deus que veio habitar em nós, agora ele nos deu um novo coração, nos deu um novo espírito, o espírito do homem glorificado também. E por esse espírito de obediência, o espírito de Cristo, nós podemos obedecer ao Senhor. Nós podemos orar: Senhor, viva em nós,
Ensina-nos a viver por essa vida. Por isso Paulo falou, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como era o Espírito de Cristo? Ele não se salvou. Ele veio para obedecer o seu Pai. Ele morreu na cruz em obediência. Agora esse Espírito está em nós para obedecermos o nosso Pai, para vivermos uma vida de entrega total e para que Ele seja glorificado através de muitos filhos que estão vivendo por esse espírito de obediência, de humildade e de consagração. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, uma nova aliança, aliança no sangue do Cordeiro, e agora ele veio viver em nós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E o capítulo 10, rapidamente, verso 15, falo a criteriosos, como a criteriosos, julgai vós mesmo o que vos digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Há uma comunhão gloriosa do sangue, porque sangue é vida. O Senhor espera que a relação que temos não seja algo social, mas seja esse milagre da comunhão da Trindade que agora está em nós pelo Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo, a comunhão na vida de Cristo, a vida do Senhor que está em nós. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, não apenas nos lembramos do Senhor, mas nós também estamos dizendo, como ele vai dizer no verso 17, porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Hoje temos esse pão diante de nós, mas antes eram vários trigos com as suas cascas. O seu agricultor, ou aquele que trabalhou, plantou um dia um trigo, ou vários grãos, mas essa semente, como diz o Senhor, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica sozinho. Falando do nosso Senhor em João 12. Nós pegamos um grão de trigo, quão bonitinho, quão douradinho ele é, sua casca é linda, mas essa casca protege a vida que está dentro dela. O Senhor teve que ser sepultado como um grão de trigo. Você imagine a chuva que cai sobre a terra e agora cria aquela, como lama, essa pele, essa proteção do grão de trigo, a sua casca vai apodrecer, vai ser trincado, os germes da terra começam a comer. O sol, quando vem forte, resseca essa casca. E agora a vida que está dentro do grão que foi quebrado, ele encontra caminho para essa vida nascer, frutificar e se tornar uma planta grande que gere milhares. A casca, ela de alguma maneira aprisiona a vida. E o Senhor morreu por nós e foi sepultado e desceu às partes mais baixas da terra. Agora, de alguma maneira, todos nós somos grãos. E o que o Senhor espera de nós? Porque os coríntios, com seus dons, ministério, sabedoria, eles se tornaram vários grãos não quebrantados, cada um procurando ajuntar os seus grãos em algum canto. Mas Paulo está dizendo, gente, se vocês participaram desse pão, esse pão um dia foram vários grãos que foram quebrados, depois eles foram moídos e depois eles foram feitos numa só massa. Agora ele está dizendo que quando nós comemos desse pão, nós nos tornamos uma só massa. O Senhor espera que essa vida que está em nós seja mais forte do que o nosso ego, seja mais forte do que nossas opiniões. Essa vida seja mais forte de toda e qualquer limitação nossa, de todas as nossas crises, e possamos aceitar sermos quebrantados juntos, para não sermos vários grãos, cada um buscando o seu interesse, mas possamos ser moídos pela obra da cruz, pela disciplina do Espírito Santo. E agora, de fato, o testemunho do Senhor ser algo em realidade entre nós. Não mais eu, mas Cristo é um lado da vida individual. Mas quando Paulo fala Cristo em vós, a esperança da glória. Então, queridos, essa mesa, por um lado, celebra o nosso Senhor, mas por outro lado, é um pacto de aliança não
com Ele, mas de uns com os outros, de que nós vamos permanecer juntos, não importa as circunstâncias, nós vamos passar a viver na dependência da vida de Deus. E como Ele não veio se salvar, que o Senhor nos ajude a nenhum de nós buscarmos nos salvar da cruz ou das circunstâncias, mas que possamos perseverar e honrar o Senhor até o fim. Possamos fazer isso em memória dEle e que a sua vida aumente abundantemente entre nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, abra os nossos olhos, nos ajude, para que a palavra do Senhor, que é a verdade, ela se torne realidade nas nossas vidas. E que haja uma obra profunda daquilo que conhecemos na mente, para conhecermos no coração. Nos dê a Tua graça, Senhor, para sermos essa massa, não apenas doutrinariamente, como conhecemos, mas em verdade, em realidade, na comunhão dos santos. Que Cristo seja tudo em nós e que essa vida de unidade, essa vida de obediência, essa vida de consagração, algo tão celestial, possamos viver por essa vida. Obrigado pela entrega do nosso Senhor, que não se salvou. Obrigado porque Ele foi fiel até a cruz. Nós louvamos o Senhor por isso. E ao partirmos o pão, Senhor, nós também nos identificamos com essa vida. E queremos a graça do Senhor para seguirmos o Senhor fiéis a Ele e a Tua verdade uns com os outros até o fim. Que a Tua bênção seja abundante entre nós, em nome de Jesus. Amém.